Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje, a gente vai trazer para vocês um resumo da apresentação feita pelo governo federal sobre os resultados da pesquisa conduzida por pesquisadores do INPE quanto à emissão de gás carbônico na Amazônia. O resultado traz dados alarmantes sobre a má gestão na preservação da floresta ocorrida durante o governo Bolsonaro. Você também vai ter informações sobre um prêmio recebido por uma pesquisadora do CEMADEM que apresentou tese de doutorado no ano passado. O prêmio é oferecido pela CAPES e está em sua fase semifinal. Você também vai ter informações sobre as homenagens aos 20 anos da tragédia de Alcântara. Mas antes, a gente traz uma informação para quem está interessado em prestar concurso na área. O CEMADEM nomeou a sua comissão organizadora dentro do concurso das 814 vagas oferecidas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A portaria do concurso, a portaria da comissão, indica Silvia Midori Saito como presidente da comissão, Ana Paula Martins do Amaral Cunha, vice, José Antônio Marrengo Orsini como participante membro. O mesmo ocorre com Marcelo Henrique Celucci, Rodolfo Modrigas Strauss Nunes e Eduardo Faveiro Pacheco da Luz. O concurso do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação prevê vagas para diversas instituições, entre elas duas da base do SINDICT. São elas o próprio CEMADEM, onde serão abertas 7 vagas de pesquisador, 17 vagas de tecnologista e 11 vagas de analista em ciência e tecnologia, e também no INPE. No INPE, o concurso prevê a abertura de 44 vagas de pesquisador, 49 vagas de tecnologista e 42 vagas de analista em CIT. A previsão é de que o edital seja publicado no mês de setembro, então a gente vai estar atento para trazer para vocês assim que tivermos essa informação. Bom, vamos falar agora sobre as homenagens prestadas pela Prefeitura de São José dos Campos aos 21 civis funcionários do DCTA que perderam a vida no acidente ocorrido na base de Alcântara há 20 anos. Acompanhe. Na mesma avenida onde estão o DCTA da Aeronáutica, o INPE, o Comando da Aeronáutica, a Embraer, o Museu Aeroespacial Brasileiro e o Aeroporto de São José dos Campos, agora também está o monumento em homenagem aos 21 civis mortos no acidente ocorrido na base de Alcântara, o pior incidente já registrado durante o programa espacial brasileiro. Que nossos heróis não tenham perdido suas vidas em vão. Que as escolas contem aos seus alunos, nas aulas de história, o significado e a importância do programa espacial brasileiro. Assim, todos saberão por que eles são heróis brasileiros. Não apenas por terem perdido suas vidas num acidente, mas sim o que estavam fazendo quando perderam as suas vidas. A inauguração do monumento aconteceu na manhã desta terça-feira, exatamente no dia em que se completam 20 anos da tragédia, e foi realizada pela prefeitura da cidade, onde viviam a maioria dos heróis de Alcântara. Essa homenagem é muito importante para a gente, né? É um marco aqui, né? Fora do MAB, né? E um lugar que tem muito acesso, que as pessoas podem visualizar melhor e relembrar e conhecer, né, a história deles, né? Faz 20 anos, nesse momento todas as famílias já receberam as devidas indenizações, isso já foi resolvido? As indenizações ainda correm na justiça.
Eu não sei te informar para você em que pé que está cada uma delas, mas ainda está correndo na justiça. Vocês têm uma associação, considerando aí filhos, netos, vocês têm um número de pessoas que acabaram perdendo seus familiares naquele acidente? Não, a gente olha, eu nunca tive a curiosidade de saber. São muitas famílias, né? Muitas crianças, né? E a gente nunca somou, né? Quanto, mas 21, né? Todos eram casados, todos tinham filhos, né? Com exceção, acho que de uma família. Uma mãe, né? Veio aqui receber homenagem. Tem muita gente das famílias, né? A gente sabe que é um dia bonito, né, como disseram, para uma lembrança muito triste. Qual que é a lembrança que você tem das pessoas que vocês perderam? Qual que é a lembrança que você tem da pessoa que você perdeu, daquele dia, daquele momento? Meu marido era uma pessoa muito envolvida com o trabalho dele, ele amava o que ele fazia, como todos os outros. E a lembrança que eu tenho dele é isso, uma pessoa alegre, dedicada ao trabalho, super envolvida e envolvido com a família, com os amigos, trabalhava de super alto astral, adorava o que ele fazia. Uma pessoa para cima, alto astral. A senhora se sente homenageada por esse monumento? Sim, claro. Eu e todas as famílias, eu estou aqui representando todas elas, a gente se sente homenageada e é importante, qualquer lembrança que tiver dos heróis de Alcântara sempre é importante. É importante você ser lembrado e o significado da morte deles, o porquê o que aconteceu, o acidente e o que a gente vai fazer para o futuro do Brasil, né? Para que o projeto que a gente tenha sucesso com os lançamentos de outros foguetes e que o projeto dê andamento. O acidente de Alcântara aconteceu por uma detonação involuntária dos propulsores. Os 21 técnicos morreram na hora. Eles estariam realizando a última inspeção no foguete antes do lançamento que ocorreria 3 dias depois. As ações deles no local não representariam riscos, segundo relatórios posteriores da aeronáutica. O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, estava na base no dia do acidente participando dos trabalhos e falou sobre o ocorrido. Era um momento de muita alegria. Na realidade, nós estávamos encerrando aquele ciclo, preparando o lançamento, já estava praticamente tudo pronto. Nós estávamos nos propondo a fazer um campeonato de truco no dia seguinte. Era um momento de festejar, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente teve, era um momento de festejar. E aí acontece o que aconteceu. Então, minha reação é de perplexidade, de espanto. Eu não tenho muito o que dizer. Realmente, é algo que entristeceu a gente, simplesmente. A torre de integração, que havia custado R$ 6,5 milhões em 95, teve um custo de aproximadamente 10 milhões para ser reconstruída. Infelizmente, foi uma fatalidade a gente perder 21 colegas de alta capacidade técnica e em tempos que não tem condições de representar a dor que a gente sente hoje, que foi muito intenso e muito rápido. Olha, eu agradeço muito a lembrança, mas eu acho que o mais importante é que a memória não pode ser esquecida dessas pessoas em prol de um Brasil muito melhor, um Brasil que cada vez tem que ser mais independente tecnologicamente falando. A minha função na base é a integração do foguete de lançamento na base de Alcântara, né? Essa era a minha função lá como técnico mecânico. Eu conhecia toda a equipe que trabalhava lá, né? A equipe que trabalhava junto com a gente. Ficou uma grande lembrança, entendeu? Uma recordação que o pessoal trabalhava com garra, o pessoal era batalhador, você entendeu? E para nós ficou uma grande tristeza. Uma quarta versão do VLS chegou a ser iniciada, alcançando 70% de conclusão. Em 2016, porém, o foguete foi declarado descontinuado pela aeronáutica e o Programa Espacial Brasileiro passou a focar no VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites. O programa VLM previu um lançamento de um primeiro estágio do foguete ao final do ano passado, mas o cronograma foi adiado. A pergunta que deve vir para o senhor agora, como presidente da AEB, é a continuidade desse projeto. Esse foguete lançador de satélite brasileiro vai acontecer em algum momento?
Vai, nós estamos empenhados em que isso aconteça, mesmo como uma homenagem àqueles que tanto trabalharam por isso. Então, por favor, marquem a data, vai haver um lançamento preliminar, em março de 2025, nós vamos lançar um foguete e nós vamos continuar lançando foguetes da base de Alcântara. Podem ter certeza disso. O senhor deu uma declaração recente, né, falando de futuro do Programa Espacial Brasileiro, que nós podemos voltar a ter um astronauta. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa perspectiva para a gente. A perspectiva existe, mas é uma perspectiva de futuro. Isso não vai acontecer imediatamente. O foco da Agência Espacial Brasileira é no fortalecimento do Programa Espacial Nacional. Satélites, foguete, base. Teremos um astronauta? Sim. O país tem tamanho para isso, tem protagonismo para isso, mas não vai acontecer agora. É mais para frente. Enquanto 2025 não chega, a gente em 2023 assiste a Índia a aumentar ainda mais a distância do avanço tecnológico que eles têm alcançado para o nosso atual estágio. O país tornou-se o quarto do planeta Terra a conseguir pousar na Lua. Eles realizaram isso de uma forma inédita, pousando no sul do nosso satélite natural. A pesquisa tem o objetivo de encontrar água na Lua. Veja na reportagem da TV Brasil. O pouso foi assistido pela população indiana ao vivo e teve muita comemoração em várias partes do país. Festa também no centro de controle da missão, onde uma projeção do pouso era feita a partir dos dados recebidos. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participou da África do Sul, onde está para a reunião do BRICS. Horas depois foram divulgadas as primeiras fotos da missão. A espaçonave tinha sido lançada no dia 14 do mês passado e vai pesquisar a presença de água no Polo Sul lunar. Além do consumo por futuros astronautas, da água pode-se extrair oxigênio para respirar e hidrogênio, que é usado como combustível de foguete. Uma tentativa anterior da Índia de pousar na Lua em 2019 falhou, mas o pouso de agora é apenas o mais recente feito do bem-sucedido programa espacial do país, que já conta com sondas nas órbitas de Marte e da própria Lua. No domingo, uma missão russa que também tentava chegar ao Polo Sul lunar fracassou, quando a aeronave não tripulada perdeu o controle e caiu. Apenas Estados Unidos, China e a ex-União Soviética já tinham conseguido pousar no nosso satélite natural. O satélite brasileiro Amazônia 1, como alguns de vocês sabem, foi lançado de um foguete indiano. Nós conversamos na época do lançamento com o coordenador do programa, Adenilson Silva, que falou para a gente um pouco de como os indianos trabalham. E como é que está sendo essa integração aí com os indianos? Eu sei que vocês no INPE já têm uma certa vivência, tem bastante indiano há muito tempo trabalhando no INPE, mas como é que está sendo trabalhar aí na Índia? Então, é verdade realmente que o INPE já tem uma convivência há muito tempo com os indianos, né? Mas, curiosamente, é mais na parte de ciência espacial, na parte de pesquisa. Nós, da engenharia, né, que também o LIT, nós não tínhamos um contato assim tão próximo com os indianos, mas está sendo assim um relacionamento extremamente cordial, profissional, tá? Sem nenhum problema, tá? Tudo o que é preciso, eles estão nos fornecendo, nos dando um suporte. Eu diria que eles estão fazendo, na minha visão, muito além do que a questão contratual previa. Você falou, Adenilson, que o lançador e o satélite, eles vão se preparando até que eles vão se unir para poder finalmente acontecer o lançamento com o satélite. Vocês, de alguma maneira, interagem com a equipe que está preparando o foguete, o PSLV indiano? Não, a gente só vai... nós sabemos, né? Inclusive, na véspera do pessoal que retornou no começo da semana passada, praticamente uma semana atrás,
eles permitiram que o pessoal chegasse e desse uma olhada assim, meio de longe lá no veículo lançador. A gente sabe que o primeiro estágio já está lá no PED sendo montado, né? E o segundo estágio está num outro prédio, né? Num outro laboratório sendo montado. Mas enquanto não há essa junção, cada equipe trabalhando no seu ramo independentemente. Daqui mais ou menos umas 2 semanas, em torno disso, aí a gente vai ter uma interação mais com o pessoal lá do quarto estágio, porque no Launchpad eles trabalham 24 horas por dia no lançador. Ou seja, o lançador está num nível de atividade altíssimo também, para que ele fique pronto na data prevista. Quando o brasileiro ouve falar de programa espacial, né, ele normalmente pensa na NASA, nos russos, né? Essa questão da China aí, mais propriamente a Índia forte no programa espacial, é algo um pouco recente para a gente. E tem uma imagem que já circulou na internet há alguns anos, mas que sempre é lembrada. Vou compartilhar aqui com você, Denilson. Não sei se você está conseguindo ver aí o satélite no carro de boi. Tá vendo ele aí, não? Sim, sim. É por aí? O programa espacial indiano tem dessas, não? Esse é um negócio bastante interessante, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma visita no final de semana, aí, no domingo, é uma espécie de um museu deles, tá? É um centro aqui dentro da base, onde essa foto que essa imagem que você acabou de projetar, inclusive é mostrada por eles. Tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, obviamente que hoje não tem nada disso, tá? Inclusive, a gente vai ver no lançamento da Amazônia, ele não deve nada, pelo menos do ponto de vista de tecnologia, assim, na minha opinião, para outros lançadores. A gente tem, inclusive, transmissão em real time de todas as fases do lançamento, inclusive até da separação do satélite. Tá? E o PSLV, né, que é o lançador que a gente vai usar, ele está entre um dos lançadores mais confiáveis do mundo hoje na atualidade. Né? Ele tem a nossa missão, ela é a 51, eles chamam de C51. Né? Eles tiveram 51 lançamentos, e desses 51 lançamentos, somente o segundo é que teve uma falha, e eles estão, então, com 50 lançamentos, todos com sucesso. Tá? Então, eu diria que se tem uma coisa que dá para falar do que eu consegui ver, né, do programa espacial indiano aqui, é que eles são extremamente pragmáticos. Tá? Quando eles planejam, não importa o meio, eles querem saber como que eles vão chegar. Tá? Então, e a gente sabe onde que eles estão chegando. Inclusive, se precisar de carro de boi, usa, não tem problema nenhum. Eles querem chegar no resultado, e a gente também não tem nada contra isso, não. Foi apenas uma provocação justamente para você poder situar o nosso telespectador. Exato. Né, eu tive uma experiência interessante aqui, logo depois que a gente chegou. Por isso que eu falei que eles são extremamente pragmáticos. Né? A gente estava numa reunião lá na torre de lançamento, justamente para verificar as interfaces, né, do umbilical, do lançador com o satélite, verificar aquelas conexões todas. E de repente, acabou a energia. Tá? E nós estávamos com um diagrama elétrico, o pessoal analisando, tanto os engenheiros brasileiros quanto os indianos. Acabou a energia, simplesmente o indiano sacou o celular, ligou a lanterna e continuou a reunião. Então, ou seja, é para fazer, vamos fazer, são bastante pragmáticos.
programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre o Prêmio CAPES 2023 de teses. Tem pesquisadora do CEMADEM contemplada. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o prêmio da CAPES que foi concedido à pesquisadora do CEMADEM, Patrícia Matsu. Ela apresentou uma tese de doutorado no ano passado que foi escolhida como a melhor na área de educação. Vamos conversar com ela agora, estamos em link direto lá com o CEMADEM. Boa tarde, Patrícia, obrigado por você ter atendido aí o nosso chamamento. Explica para a gente o que foi esse trabalho que acabou premiado. Pelo que a gente soube, foi baseado num trabalho que o CEMADEM já executa com prevenção nas escolas, é isso? Isso, boa tarde, eu que agradeço o convite. É isso mesmo, eu analisei as experiências escolares sobre o tema de riscos e desastres inscritos na campanha #Aprender para Prevenir o CEMADEM em Educação. Essa campanha é realizada desde 2016 e anualmente busca tanto identificar quais são as escolas que desenvolvem ações dentro dessa temática, valorizar essas experiências e também estimular outros grupos, outros colegiados a também levarem essa temática muito desafiadora, mas ao mesmo tempo cada vez mais presente na nossa sociedade. Muito bacana. E agora, sobre o trabalho especificamente, você levou o quê? Os resultados das visitas às escolas, o número de estudantes que vocês atenderam, a metodologia, o que você apresentou efetivamente no trabalho? Na verdade, eu analisei as inscrições enviadas voluntariamente por escolas de 20 estados, mais o Distrito Federal, ao longo de 4 anos, então de 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, eu analisei primeiro quais são essas escolas, e aí eu descobri que 97% delas são escolas públicas. O segundo, qual segmento escolar que mais foi trabalhado? Entre todos os grupos, eu identifiquei que o ensino fundamental e o ensino médio foram os mais envolvidos, sendo que nos últimos anos teve um destaque para a educação, para o ensino fundamental 1, que são os estudantes do 1º ao 5º ano. Então, realmente, isso é muito importante para a gente começar a pensar em adaptações da linguagem, metodologias que também acolham o interesse dos professores e professoras desse segmento interessados nessa temática. Além disso, eu também identifiquei quais foram os principais desastres que essas escolas trabalharam nas suas práticas. Então, foram, por exemplo, experiências relacionadas a inundações, enxurradas, alagamentos e também deslizamentos de terra. E, por fim, eu analisei quais foram as abordagens educativas desenvolvidas nessas práticas escolares. Então, as 238 escolas, né, que eu analisei no final, desenvolveram quase 90 tipos de atividades diferentes. Então, desde ações mais expositivas que a gente fala, então, como palestra, como aulas tradicionais, mas também atividades que promoviam, incentivavam uma prática dos estudantes, como a construção de pluviômetros, saídas de campo no bairro, por exemplo, com a Defesa Civil Municipal, para identificar quais são as áreas de risco no entorno da escola e de que forma a escola poderia ser envolvida no planejamento de ações para a transformação daquela realidade, ou mesmo de elaborar um plano de evacuação em caso daquele bairro ser atingido por algum desastre, e também o monitoramento da chuva, né? Ou seja, o quanto que chove
no bairro onde a escola está localizada, ou mesmo onde os estudantes moram, que nem sempre é o mesmo bairro onde a escola está localizada. Inclusive, algumas escolas tiveram um papel também de adotar uma abordagem cidadã, que é, além de fazer esse processo de investigação do quanto chove no bairro, elas conseguiram compartilhar esses dados com ou projetos de extensão da universidade, ou mesmo com algumas defesas civis. Ou seja, então tem uma diversidade muito grande, que mostra também um poder de adaptação e criatividade desses professores e professoras espalhados em todas as regiões do Brasil. Tem algumas pessoas, Patrícia, infelizmente, que não acreditam muito na eficácia desse tipo de medida para prevenir acidentes. O que você tem de resultado, o que você tem de dado para comprovar isso? Bom, o processo educativo é um processo de médio a longo prazo, né? A gente não consegue, muitas vezes, transformações no mesmo dia, na mesma semana, mas a gente tem um exemplo que não entrou na minha tese, mas é um exemplo que a gente tem aqui da equipe do CEMADEM Educação, que foi um desastre recente que aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, onde teve, infelizmente, perdas de vida humana. E aí, quando a equipe entrou em contato com a Defesa Civil Municipal, pensando, né, puxa, a gente faz um trabalho, né, e mesmo assim a gente tem perdas. E aí essa pessoa da Defesa Civil comentou assim, não, mas nos bairros onde a gente trabalhou de forma educativa, com as escolas, relacionados à campanha, a gente não perdeu nenhuma vida, né? Ou seja, isso mostra um pouco como que é possível, sim, através do processo educativo, de mobilização a médio e longo prazo, a gente realmente conseguir trabalhar essa questão da percepção do risco e de transformação de ações e decisões locais no dia a dia frente a situações de risco. Eu acho que um ponto muito importante que eu indiquei na minha pesquisa é a fragilidade dessas atividades educativas, porque muitas vezes são iniciativas de um ou dois professores e professoras. Se esses professores, por algum motivo, saem dessa escola, a chance desse projeto acabar é grande, né? Ou seja, a gente tem o desafio de formalizar essas práticas dentro dos projetos políticos pedagógicos escolares, em leis municipais, estaduais e nacionais. Ou seja, é um gargalo e é uma lacuna integrar essa temática nos currículos, nos processos de gestão escolar, nas atividades, com que essas ações não fiquem pontuais, né, e sejam realmente incorporadas nas ações anuais escolares, independente da disciplina. Muito bem. O prêmio da qual a pesquisadora do CEMADEM fez jus foi o prêmio CAPES de tese, que teve neste ano a sua 19ª edição, com um recorde de participantes, 1.469 participantes em 49 áreas do conhecimento, e foram escolhidos as 3 melhores nos grandes grupos, que são Ciências da Vida, Ciências Exatas e Humanidades. Imagino eu, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, a sua foi da área de Humanidades, correto? Não, na verdade, o meu é de ensino, né? Educação é uma outra categoria, e das 49... eu falei educação, mas o seu é de ensino, perdão. Isso. Não, porque são muito parecidos também, né? Claro. Então, dos 49 premiados agora, das 49 áreas, vão ser analisados em 3 grandes áreas, o que eles chamam de Grande Prêmio CAPES. E aí depois o meu com certeza entra na área de humanidades, por conta da área de ensino, né? Ou seja, então aí tem uma outra rodada aí de análise, parecer, e aí um outro resultado que vai sair em novembro.
né? Ou seja, então eu estou no páreo ainda, Muito né? bem. Então a gente vai aguardar também essa resposta em novembro, e a premiação é em dezembro, em Brasília, depois desse resultado todo. E além de um prêmio em dinheiro, a premiação inclui também uma possibilidade de fazer um pós-doutorado em outros países. Já pensou para onde você quer ir, não? Primeiro eu tenho que ganhar esse grande prêmio, né? O que a gente ganhou agora é uma bolsa de pós-doc nacional, e a minha orientadora ganha uma ajuda para participar de um congresso nacional. No caso de eu ganhar o grande prêmio CAPES, aí sim eu tenho chance de fazer um pós-doc em qualquer país, né, internacional, e a minha orientadora também ganha a possibilidade de participar de um congresso internacional. Aonde eu não sei ainda, eu vou esperar até possibilidades e convites de outros países que trabalham nesse campo de educação e redução de riscos e desastres. Com certeza, esse seria a continuação da minha pesquisa, e o interesse que eu tenho agora é profissional mesmo. Muito bem, pesquisa é isso. E o que a CAPES está fazendo é incentivar quem fica dentro do Instituto trabalhando, fazendo pesquisa, fazendo ciência brasileira de alta qualidade e incentivando cada vez mais novos pesquisadores. Obrigado, Patrícia, por você ter nos atendido e sucesso aí no Grande Prêmio, viu? Eu que agradeço, Edmond, e fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com todos vocês. O programa Brasil Consciência já mostrou algumas das iniciativas do Semadem Educação nos últimos anos. Para você que ainda não conhece, saiba mais sobre este projeto. Para o Semadem é muito importante entrar para a sociedade, não ficar uma instituição que só faz pesquisa e se relaciona somente com defesas civis, né? É importante que essa temática, especialmente em tempos de mudanças climáticas, chegue na sociedade como um todo. Uma parte dessas maneiras de se chegar na sociedade é trabalhar com educação, e foi criada em 2014 essa rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres, que é o Semadem Educação. Faz parte do sistema de alertas internacional a parte do conhecimento dos riscos, né? E da comunicação desses riscos. Então, o que o Semadem Educação faz é criar um Semadem microlocal em cada escola que participa do projeto. E o que é esse Semadem microlocal? Que faz pesquisas, que faz monitoramento e logo vai conseguir fazer alertas, né, também para suas comunidades. E é uma ideia muito simples, porque a gente conseguiu pensar numa forma das escolas se auto-pesquisarem. E como o Semadem trabalha com o Brasil inteiro, né, e os desastres são diferentes em cada região, e em cada escola, cada situação, mas é a escola que se pesquisa. E com isso a gente só trabalha com as metodologias dessa pesquisa, umas introduções sobre a questão dos riscos de vulnerabilidade, mas como é que ela pesquisa o seu próprio local, como ela faz monitoramento com pluviômetros de PET e outras tecnologias de baixo custo, e com isso ela está fazendo ciência. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Instante só, não sai daí. Ela já está morrendo mais, ela já está hibernando mais, já está tendo mais trocas de espécie. Então, o grande medo foi que, ao ver aquele tanto de desmatamento, o lado sudeste, que é o lado onde está pior, na Amazônia,
eu falo ali do Mato Grosso e da parte da metade para baixo do Pará, aquela região que está em estado mais crítico, e a gente pode afirmar que ela está muito próxima ao ponto de não retorno. A grande preocupação foi se a região havia chegado no ponto de não retorno com esse avanço agressivo do desmatamento. Então, esse foi o objetivo número 1. A região que eu estou falando, olha, é essa daqui em azul, né? Aqui, nos últimos 40 anos, nos meses de agosto, setembro, outubro, a temperatura aumentou 2,5 graus. Se a gente pegar só agosto, setembro, é 3,1 graus Celsius de aumento. E isso eu estou falando da temperatura média. Você pega todas as horas do dia durante os 60 dias e tira uma média. Imagina quanto cresceu a temperatura no meio do dia, que é o que se chama de temperatura máxima. Nós temos colegas da Universidade em Nova Chavantina, tem uma torre no Mato Grosso, em lugar de floresta, que eles estudam há 20 anos. Em setembro de 2021, eles mediram a temperatura de 50 graus na altura da copa das árvores. Gente, como é que uma árvore de uma floresta tropical úmida vai sobreviver numa condição de tamanho estresse? Né? Aquela vegetação, ela é própria para uma floresta tropical úmida, que tem bastante acesso à água, temperaturas amenas, né? Conforme essa condição vai deixando de existir, essas espécies vão morrendo e vão sendo substituídas por outras, que não têm a mesma característica, que não jogam tanto vapor de água para a atmosfera para ajudar a fazer chuva, né? E nesse processo resfriou a temperatura, e é essa dinâmica, essa participação da floresta que faz do nosso Brasil um Brasil tão produtivo na agricultura. Então, a gente está, na verdade, afetando a condição básica que a gente tem, onde toda a economia está estruturada, né? Bom, então, aqui a gente verifica o mapa do desmatamento. Foi feito um mapa médio de 2010 a 2018. O pessoal lá do Cláudio Almeida, do PRODES, pegou cada quadradinho 1 por 1 grau, e calculou o desmatamento médio ao longo desses 9 anos, de 2010 a 2018, e subtraiu do desmatamento que ocorreu ali em 2019 e aqui em 2020. Então, dá para ver quais são as regiões que foram mais desmatadas, né? Olha, veja que o Mato Grosso bastante, Rondônia bastante, o sul do Amazonas, o Acre bastante. Aqui no Pará, esse entorno aqui, olha, especialmente essa região, e Roraima. A Roraima que a gente viu, né? A situação drástica dos Yanomamis. E depois, em 2020, a gente vê Roraima já não foi tão grave, mas por aqui a coisa piorou mais ainda, né? E aí, então, vamos ver, na parte, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, tem lá o grupo do Raoni Rajão, do Brital, do Felipe Nunes, o pessoal especializado em avaliar as políticas públicas de controle do desmatamento, PPCDAM. Então, eles fizeram uma análise do mesmo jeitinho. Pegaram lá a média de 2010 a 2018 e viram quanto que aumentou e diminuiu em 2009. Mas aqui dá para ver por ano o que aconteceu. Olha, em azul são multas, e em vermelhos é o deter, né? São os alarmes, os alertas. Então, a gente vê que enquanto que reduziu tremendamente as multas, os alertas de desmatamento aumentaram, e aqui embaixo a gente tem o desmatamento, mas essa linha em verde são os julgamentos das multas, e o pontilhado são os pagamentos, que foram praticamente a zero, né? Dá para ver. E aqui a gente tem também, olha, essa linha azul
e a verde são esses procedimentos que tinha no PPCDAM de embargar as propriedades, aí o pessoal tem dificuldade de financiamento, né? Além de poder queimar os instrumentos que estão sendo usados no crime ambiental. Então, foi toda uma série de ferramentas que se tinha, né, para combater o desmatamento, que foram retiradas, e a gente vê claramente a relação, né, entre a subida do desmatamento e a redução das multas e coisa. Bom, opa! Será que eu apertei alguma coisa errada? Não. Bom, aqui a gente vê o que está por trás do desmatamento, qual é a pressão econômica por trás do desmatamento. Aqui em cima é cabeça de gado. Em preto é a cabeça de gado, número de cabeça de gado dentro da Amazônia. E fora, em azul, é fora da Amazônia, nos outros estados do Brasil. Vocês estão vendo, a tendência está sendo levar o gado para dentro da Amazônia, porque lá a terra é mais barata, é a mesma coisa que estão fazendo com o Pantanal. E aonde tinha gado, planta-se soja e milho na entre-safra. E aqui a gente, e tudo, mas isso daqui é só, esse preto é dentro da Amazônia. E aqui são dados apenas dentro da Amazônia. Essa linha chuleada é a área plantada de soja na Amazônia. Quando a gente compara 2019, 2020 com a média dos últimos 10 anos, a área de soja aumentou 70%. Cadê a moratória da soja, gente? Aumentou 70%. Olha aqui esse número enorme, que 700% foi o aumento da exportação da madeira bruta. E aqui, 60% é a área de milho. Então, a gente vê qual que é, né, o interesse econômico, o movimento econômico que está por trás do desmatamento, da grilagem, né? É a venda da madeira bruta e produção de carne e soja. Bom, aqui, esse é um resultado interessante, porque a gente vem observando que as regiões mais desmatadas emitem muito mais carbono do que as regiões menos desmatadas. Então, aqui a gente dividiu em 3 partes. Aqui nesse 1, tem aquelas 2 regiões, o Nordeste e o Sudeste da Amazônia, que a gente chama de Alfisã. E aqui vocês vão ver a emissão total de carbono. Aqui é a emissão de queimadas, e aqui é o total menos a queimada. Então, sobra basicamente o papel da floresta e mais emissões humanas que não são fogo, né? Então, quando o pessoal taca fogo na floresta, aquela emissão cai aqui nesse vermelho, mas depois que o fogo apaga e aquele material vegetal está lá decompondo, aí ele cai aqui. Então, a gente vê que nessa região 1, nós temos uma emissão muito maior e ela, a maior parte das vezes, é uma fonte de carbono. Agora, na região 2, então, na região 1, está em torno de 30% de desmatamento. Na região 2, é de 11% a 12% de desmatamento. E aí a gente vê todo o impacto, né? Não é só porque a área está desmatada, mas porque ela tem menos vegetação, ela joga menos vapor de água para a atmosfera, e nesse processo de jogar o vapor de água para a atmosfera, a temperatura é resfriada. E tudo isso dá aquela condição, quando você está num parque, num bosque, é fresquinho, porque está tendo a evapotranspiração. É que nem aquele ventilador que tem o reservatorinho de água e aí ele fica espirrando, né, o jatinho de água, porque a água, quando ela sai do líquido e vai para o vapor, ela precisa receber energia na forma de calor, então ela está resfriando a atmosfera. E isso é o ambiente da floresta. Na medida que se está desmatando e está se desmatando muito, nós estamos tendo uma mudança muito grande nesses ambientes. A estação seca está ficando cada vez mais seca, cada vez mais quente e cada vez mais longa. Então, a mortalidade das árvores também está maior, né? E quando o pessoal taca fogo,
a floresta está mais inflamável, porque ela também está seca. E aí o fogo entra na floresta, né? São uma série de consequências que a gente vê. E aqui a gente pode verificar, olha, que aqui na região 1 emite 8 vezes mais carbono que na região 2. E aí, gente, a gente tem que entender que as emissões não são só desmatamento. Essa mudança na condição climática traz uma série de outras alterações na floresta, que deve ser degradação, aumento de mortalidade, né? Além de outros processos. Então, assim, vou resgatar. A medida direta traz informações para a gente que nos ajudam a entender que a gente está precisando correr atrás de fazer mudanças nos nossos entendimentos, nos nossos cálculos, porque a natureza está mudando junto com a mudança do uso da terra e com as mudanças climáticas. E aqui, olha, cada barra dessa é a emissão de carbono anual da Amazônia toda. Então, vocês veem que tem uma variabilidade muito grande, né? 2010, uma emissão importante, 2011, praticamente sumidouro, né? Abaixo de zero é a absorção de carbono, 2012, 2013, aí 15, 16. Agora, o que foram esse período, né? 2010 foi uma junção de um El Niño com uma anomalia de temperatura do Oceano Atlântico, que a Amazônia teve assim, um período de seca intensa, muita queimada, muito desmatamento, teve uma degradação florestal grande. Tá aqui a emissão. Aqui foi muito chuvoso. Aqui, apesar, olha, reforma do Código Florestal, 2012, e aqui 13 e 14 reduziu porque foi muito chuvoso também. Na verdade, a natureza nos ajuda muito, né, nas besteiras que a gente faz. Aí, 2015, 2016, gente, foi o pior El Niño que a gente conheceu até hoje, né? Um período extremamente quente e seco, e as emissões da Amazônia realmente são muito grandes, porque se vocês olham, né, quanto que choveu menos de 40 milímetros por mês, no período da estação seca. Então, assim, isso significa um impacto na floresta muito grande, os incêndios ficam incontroláveis, né? Um incêndio. E o pior é que esse incêndio, ele não é visto pelo satélite quando ele entra embaixo da copa das árvores. Então, os GFAs, os GFEDs, que calculam emissões de queimada, não captam essa emissão de queimada. Aí o pessoal pode usar área queimada, porque depois fica uma cicatriz na floresta. Mas dependendo de quanto tempo depois você faz a leitura da cicatriz, você vai ver uma área maior ou menor. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara do 2019, 2020, com 2010 e 2018, para foco de queimada, aumentou 4% em 2019 e só 17% em 2020. Quando a gente olha a área queimada, aumentou 17% no 2019 e 42% no 2020. Então, aí a gente já tem menos subestimação do tanto que queimou, né? Agora, esse período aqui, o que está dentro do quadrado, é a média 2010-2018, que é essa linha aqui, ó, que dá para ver por mês, né, a emissão da floresta, e essa barrinha aqui é quanto variou dentro desses 9 anos. E aí, a gente tem o 2019, que é essa linha, e aí a gente observa um aumento nas emissões de 89%, e aqui em azul, 2020, um aumento de 122%. E aí vem um monte de pergunta, né? Por que aumentou tudo isso? Onde que foi? E a gente verificou um monte de coisas, né? A primeira delas, será que é porque desmatou tanto que a floresta já está perdendo a capacidade de absorver carbono? É a primeira pergunta que vem, né? Bom, aí
o principal período de absorção de carbono está aqui, na estação chuvosa. E a gente vê que 2019 e 2020, olha, foi tanto igual aos demais anos. Então, não, a floresta ainda não perdeu sua capacidade de absorver carbono, e as emissões estão aqui na estação seca. Isso quer dizer o seguinte: são as atividades humanas que emitiram muito mais carbono do que a floresta é capaz de remover de carbono. Tá? E aí, quando a gente recorda lá, o desmatamento aumentou 90%. Né? E a área queimada, 42%, mas a emissão de carbono, 122%. Da onde que veio esse 122% de aumento? Porque, geralmente, a maior emissão é queimada, e a queimada não foi tão grande assim. Eu tenho uma hipótese, veio da extração de madeira, porque, oficialmente, e isso são dados governamentais, a exportação de madeira aumentou 700% apenas nos 2 primeiros anos. Né? E quando o pessoal desmata dentro da floresta, gente, quando uma árvore de 50 metros de altura cai, ela derruba um monte no redor dela, para o caminhão chegar até lá, faz a estrada, abre a clareira para botar as madeiras que estão sendo tiradas, aí eles põem lá a corrente, vem arrastando, aquela árvore vai caindo mais um monte. Então, assim, a extração da madeira implica em muita perda vegetal. Tá? Então, a minha hipótese é de que esse 122%, aonde a gente não viu muita queimada, porque no desmatamento tem queimada, e a queimada só foi 42%, então deve ter tido muita emissão em atividades sem queimada. E é aí que vem minha hipótese da extração da madeira, e o que se diz é que a grandíssima maioria é ilegal. Né? E aí o pessoal, porque pela regra só pode ir lá fazer corte seletivo de madeira se tem a estrada, o acesso para chegar lá. Mas é ilegal, então o pessoal vai abrindo, né? Vai abrindo, vai desmatando. Aqui nós temos, olha, esse estudo, esse é o 3º artigo na Nature desse estudo, né? Primeiro a gente viu uma diferença gigante que a gente não sabia, que um ano podia ser tão diferente do outro, e o 2010 e 2011 foram, e isso mostrou para a gente que a condição climática tinha um impacto muito grande, né, no balanço de carbono da Amazônia. Aí o segundo foi esses 9 anos, onde a gente aprendeu como está tudo interligado, né? As áreas mais desmatadas têm menos chuva, mais temperatura, e são as áreas que mais emitem carbono. E agora esse terceiro, onde a gente foi entender o quanto a falta de uma política pública de combate ao desmatamento pode afetar tremendamente as emissões de carbono. Eu acho esse resultado um resultado muito positivo, né, para as atuais políticas que estão vindo de reintroduzir o PPCDAN, que foi tão efetivo, né? Então, assim, acho que esses dados corroboram de que estamos na direção certa. Né? Opa, pera lá, esqueci aqui, pera lá. Volta aqui um. Aqui eu queria dar para vocês a quantidade total emitida. Então, aqui a média, né, 2010, 2018, 0,24 bilhões de toneladas de carbono, 2019, 0,44, e 2020, 0,52. E em termos de carbono, se vocês quiserem falar em termos de CO2, aqui dá 0,88 bilhões de toneladas de CO2, aqui é 1,61 bilhões de toneladas e aqui é 1,91 bilhões de toneladas. Né? Então, esse é um estudo que corrobora da gente ter material para entender as dinâmicas do que está acontecendo. Tem uma outra coisa importante de dizer, né? Esse aumento foi verificado principalmente por conta do lado oeste da Amazônia. Né? E é bom a gente observar que não é que absorveu menos carbono no lado oeste, é que o desmatamento lá aumentou muito e provavelmente a extração de madeira também. Né? Então, isso nos dá uma tranquilidade de que a gente tendo uma política correta, o lado oeste está tudo bem. Mas e o lado leste?
e o lado leste, que hoje já emite 8 vezes mais carbono do que o oeste. Eu diria o seguinte, eu acho que a gente tinha que decretar estado de emergência no lado oeste, desmatamento zero já, e um monte de plano de restauração florestal, porque, gente, essa área da Amazônia está perto do ponto de não retorno. E depois que chegar, isso é uma bola de neve que a gente vai perder. Então, se não temos muito recursos para começar, a área prioritária é ali no sudeste da Amazônia. Muito obrigada e eu fico à disposição depois para perguntas. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais uma atração inédita para vocês. Até lá!